Porque um menino nos nasceu, um filho, nos foi dado, e o governo tá sobre os seus ombros. e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías. capítulo 9. Versículo 6. Feliz Navidad. Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten. Boa noite a todos que nos assistem. Quero começar esse culto desejando um Feliz Natal a todos. Essa data que é tão especial para nós cristãos, tão importante para a igreja e que esse ano nós vamos celebrar de um jeito diferente. Nós já tivemos 4 cultos de advento em que estávamos relembrando sobre aspectos essenciais do Natal e nessa noite nós vamos relembrar então também a respeito de cada um desses assuntos. Quero convidar você que compartilhe esse culto para os seus familiares, amigos, aquelas pessoas que você acredita que precisam ser lembradas da mensagem do Natal. Tenho certeza que nós podemos alcançar muitas pessoas com as ferramentas que Deus nos dá. Infelizmente, não podemos estar juntos, reunidos aqui na igreja,
mas ainda assim nós podemos celebrar cada um nas nossas casas, com os nossos familiares, sobre a essência do Natal. E eu quero começar esse culto também te convidando a abrir no texto de Isaías 9, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Esse texto que é muito conhecido pelo versículo 6, mas eu quero ler a partir do versículo 2, para que nós possamos começar a refletir um pouco a respeito desse menino que vem até a terra. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, Isaías 9, a partir do versículo 2, diz o seguinte: O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegraram os que fizeram as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravo, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, Senhor Todo-Poderoso, fará com que tudo isso aconteça. Esse texto, além de nos falar sobre o propósito de Jesus vir até a terra, que é a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa felicidade, nos fala também por que Deus fez isso. Jesus veio até a terra como um ato de amor do próprio Deus. O versículo 7 diz: por seu amor por nós, tudo isso acontecerá. Deus enviou Jesus até a terra porque Ele nos ama. E nós celebramos o Natal como uma resposta desse tão grande amor por nós. E é por isso que hoje nós temos um culto preparado para que o nosso coração agradeça a Deus por esse ato de justiça, de bondade e de amor sobre todos nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque desde o passado o Senhor já nos amou. Nós agradecemos porque o Senhor amou o seu povo e fez algo maravilhoso para que nós pudéssemos desfrutar da salvação, da libertação. Nós agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho até nós, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar o maior amor do mundo. E hoje, nesse dia tão especial em que celebramos o Natal, nós queremos de fato perceber o que é essencial e deixar de lado as outras coisas que não são tão importantes assim. Nós temos saudade da igreja, nós queremos estar juntos, reunidos, mas infelizmente não podemos participar dessa maneira. Mas ainda assim, que cada um na sua casa possa cultuar ao Senhor, possa celebrar ao Senhor e possa estar com o coração voltado para Ti. Nós oramos também, Pai, no começo desse culto, sobre tantas pessoas que estão morrendo, tantas pessoas que estão doentes durante essa pandemia, e nós cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Assim como o Senhor fez feitos maravilhosos e grandes no passado, e feitos relatados nesse capítulo 9 de Isaías, nós cremos que o Senhor também pode fazer no nosso meio. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Faça isso por Teu grande amor e Tua compaixão por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Celebrem junto o Natal conosco. Nós queremos lembrar a essência do que nos faz estar aqui, do que nos faz nos chamarmos cristãos e desse grande amor que Deus derramou por nós. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do
estamos refletindo sobre a essência do Natal e eu quero convidar os irmãos a abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. João, capítulo 1, do 1 até o 5, diz o seguinte: Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Jesus é a luz do mundo que veio até nós. O Verbo encarnado veio à Terra para que nós pudéssemos... Com licença, desculpa, mas sobre isso, esses domingos atrás, eu estava aqui na igreja conversando com o seu Jesus, o zelador, e ele me ensinou algumas coisas sobre isso. Eu estava tão chateada que não iam ter os cultos de domingo de advento, não ia dar para reunir todo mundo, não ia ter as cantatas, não iam ter as bolachas pintadas. Mas eu não pensei que tudo isso de nada valeria se nós não levássemos no nosso coração o verdadeiro propósito do Natal. Muitas vezes nós celebramos o Natal sem de fato lembrar o que estamos comemorando. Sabe, o seu Jesus me fez refletir uma coisa. E se Jesus estivesse aqui nas nossas festas, nós o veríamos? Ou nós estaríamos tão entretidos com os preparativos, com as comidas e os presentes, que nem notaríamos a presença do motivo do Natal? É verdade. Seu nome é Kátia? Isso? Obrigado, dona Kátia, porque de fato nós precisamos nos lembrar que no Natal Jesus ele veio até nós. Esse é o motivo das nossas reuniões. A gente gosta de fazer tanta coisa bonita, mas esse é o principal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Bom, primeiro começamos nos lembrando que esse Emanuel, o Deus conosco, veio até a terra, o Verbo se fez carne e por isso nós celebramos o Natal. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte. Seu reino é de amor e paz e verdade.
Ainda refletindo sobre a essência do Natal, quero convidar você que abra no texto de Lucas 4, nós vamos ler do verso 17 até o verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17, então, diz o seguinte: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse ungido que o profeta Isaías estava falando antes era o próprio Cristo, que veio até a terra e as pessoas entendiam... Sim. Oh, boa noite, pessoal. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Zé Gaiteiro? João Gaiteiro, por favor. Não, eu estava escutando essa tua história aqui, eu me lembrei que esses tempos atrás eu fui comprar uns enfeites de Natal aqui numa lojinha aqui, e uma vendedora, né, me veio com essa história, e ela falou exatamente isso que tu tinha para me falar, sobre o Cristo, né, o Messias, o ungido, um Messias ungido, mas não seria apenas um Messias ungido, seria o Messias ungido, esperado por todos para vir, para trazer uma libertação não apenas terrena, mas uma libertação espiritual dos pecados, trazendo uma esperança de vida melhor para essas pessoas. É verdade, o que você está falando aí está certo. E no Natal nós nos lembramos disso como essência. O Cristo, que é o Messias, ele foi alguém escolhido para fazer esse papel. Essa aí foi uma baita lição que eu aprendi esse ano, né, com essa vendedora. Mas tem coisa que continua igual lá em casa, né? A gaita continua roncando a noite inteira. A mulher enlouquecida com os pinheirinhos e penduricalho e luzinha, aquilo lá tá louco. Mas tem uma coisa que eu aprendi que mudou esse ano, foi esse significado de Cristo para a minha vida e para a nossa família, eu e a minha mulher. Mas então, eu vou indo nessa, né? Acho que eu te interrompi por uma boa causa, né? Não, muito obrigado. A tua contribuição foi pertinente e a gente quer continuar aprendendo junto. Buenas, pessoal. Obrigado. Cristo, o Messias, que veio até a terra para nos salvar. Venha celebrar Cristo nasceu.
Convido os irmãos a abrirem Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 11, que diz o seguinte: Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esse texto deixa claro que Jesus é o Messias, mas também que não basta ele ser o nosso Salvador, ele também precisa ser o nosso Senhor, aquele que nós devemos obedecer sempre, aquele a quem nós devemos prestar obediência. É bem isso aí mesmo. Aquela minha colega de trabalho, a Jéssica, falou alguma coisinha aí umas semanas atrás. Normalmente ela é meio chata, mas dessa vez foi bem interessante. Ela falou que eu não posso esperar receber Jesus como meu Salvador se eu também não reconhecer Ele como meu Senhor. Eu fiquei até pensando um pouquinho sobre a minha própria vida e eu percebi que eu realmente esperava receber de Jesus as coisas boas, a graça, o amor, a bondade, até a salvação, mas eu ainda não estava disposto a obedecer a Ele completamente, eu não estava disposto a ver Ele como o meu Senhor, além do meu Salvador. Isso me incomodou um pouco e eu, até nesses últimos dias, nesse clima de Natal, aproveitei para estudar um pouquinho e vi que o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, ele fala que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Eu fiquei pensando nisso, na hora não entendi muito bem, mas então eu percebi que o sangue de Jesus, além de me purificar dos meus pecados, além de me salvar, ele também me comprou. Ou seja, eu agora pertenço a Jesus. Dessa forma, eu devo reconhecer e entender que Ele realmente é o meu Senhor, a quem eu devo prestar obediência, a quem eu devo me dedicar completamente. E isso de forma integral, em todas as áreas da minha vida, inclusive no meu trabalho. Às vezes eu não tenho muita vontade de fazer as coisas, né? Mas eu entendi que eu não posso fazer o que eu faço só para ganhar o meu salário no final do mês, mas tudo que eu devo fazer é uma forma de demonstrar essa obediência, essa dedicação a Deus. Até que a sua interrupção foi bem pertinente. Como é que é o seu nome mesmo? Marcelo. Obrigado, Marcelo. De fato, muitas pessoas só esperam receber as coisas boas de Deus e não querem prestar obediência a Ele. Obedecer não é fácil, mas é prova de que amamos a Deus e que entendemos que Ele tem o melhor para nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
sobre o nosso Rei adorado. Quero convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 26. João 4, a partir do 21, diz o seguinte: Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que o adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Que verdade maravilhosa aquela mulher descobre naquele momento. Jesus Cristo estava falando com ela. Ele que era o Messias, que nos ensina a adorar em espírito e em verdade. Oi, pastor André, hoje eu cheguei no horário, né? Mais um. Acho que sim. Oi, gente. A gente estava estudando sobre isso semana passada, no domingo, né? Eu lembro que foi o dia que eu cheguei atrasada, que eu atrapalhei todo mundo. Mas que o Mateus me deu uma lição aquele dia. Eu estava focando, né, nas coisas erradas, no Pinheirinho, no Papai Noel. Tava tudo errado, né? E teve um negócio que ele falou que me marcou muito. Que existem várias maneiras de adorar a Deus. Mas a Bíblia nos diz que há um modo certo de adorar. Que é em espírito e em verdade. Isso me fez pensar, né? Que eu estava colocando a festa na frente de Deus. E que não estava certo, não era isso que Deus queria de mim. E, tem os 3 exemplos também que ele falou, né? Sobre os anjos, os pastores e os reis, magos. Que os pastores, eles adoravam a Jesus por quem ele era. Os sábios adoravam a Jesus com tudo que eles tinham. E os anjos adoravam a Jesus por tudo que ele fez por nós. E isso me fez pensar muita coisa e alinhar a essência do Natal na minha vida. E eu sou muito grata por isso. Que bom, Pri, que você aprendeu a lição, porque tantas vezes nós não percebemos como adoramos as coisas erradas. Nosso coração cria e busca tantas coisas no lugar de Deus, e mesmo quando chega no Natal, que é a época de adorar esse grande rei, o único digno de adoração, a gente se perde buscando os nossos próprios interesses. E que bom que o Mateus te ensinou essa lição. Espero que todos nós tenhamos aprendido isso juntos. Tchau, eu acho que eu estava atrapalhando de novo, né? Eu tenho que continuar o culto. Tá. Jesus é o único digno de adoração. E nós precisamos buscar isso, reconhecer e entregar tudo o que nós somos e temos a Ele.
depois de revisitarmos então os 4 assuntos que tratamos nos cultos de advento, eu quero convidar você a pensar sobre a palavra essência. Afinal, o tema desse ano é a essência do Natal. E essa palavra estava presente no nosso cotidiano muitas vezes e nem percebemos. Por exemplo, sempre que saía um decreto, tratava a respeito de serviços essenciais e não essenciais. E muitas vezes isso foi questionado, porque o que era essencial para um talvez não era para o outro, e o governo então precisava encontrar um critério para definir o que era essencial ou não. E graças a Deus, né, os serviços religiosos foram considerados então como serviço essencial, mas isso me fez pensar, será que de fato, sendo serviço essencial, nós estamos tratando da essência? Ou se mesmo sendo serviço essencial, estamos tratando de futilidades, de coisas que não são tão importantes e coisas que não são tão necessárias. E aí eu fui para a origem da palavra essência, encontrei que significa que essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, aquilo que é mais importante, é o argumento principal e a ideia central. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com o Natal, nós queremos criar tantas coisas mirabolantes e não paramos para pensar no que é mais importante no Natal, que é o próprio Jesus, que é o Filho de Deus que vem até nós. E por isso, quando nós pensamos na essência, nós devemos rever na nossa vida aquilo que tem ocupado o lugar de Deus e que deveria ser o centro, que deveria ser a ideia principal, que deveria ser o mais importante. E nós cristãos, muitas vezes, mesmo sendo considerados como serviço essencial, não estamos tratando da essência, não estamos fazendo o que é essencial. E por isso eu quero convidar você a relembrar então os 4 aspectos a respeito de Jesus que nós tratamos neste mês e para que nós possamos então concluir essa noite pensando na essência do Natal. O primeiro aspecto, nós tratamos então sobre o Deus conosco, o Verbo encarnado. E aí a gente vê na palavra de Deus, desde a antiguidade, muito antes do nascimento de Jesus, Deus prometendo que enviaria o seu Filho. E o seu Filho, de fato, veio até nós para nos trazer salvação e libertação. Esse passo até nós, esse ato de vir até nós é algo maravilhoso, porque Jesus abriu mão de toda a sua glória, Jesus abriu mão de todo o seu esplendor, de tudo que ele era para se fazer carne, para ser humano como nós, para passar pelas dificuldades que nós passamos, e isso é uma resposta de amor para nós. Só que preste bem atenção, quando Jesus vem até nós, é um ato de buscar-nos. Agora, muitas vezes nós não fazemos o ato de resposta, de ir até Jesus, de buscar Ele na nossa vida, de buscar Ele como o centro, como algo que é principal, como algo que é mais importante. Então esse Verbo encarnado, esse Deus que se faz homem, que habita entre nós, é o mesmo Deus que espera que nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade, buscá-lo de todo o nosso coração e entender que nós também precisamos dar um passo até Ele. O segundo aspecto que trabalhamos foi a respeito do Messias, do Cristo. Essas 2 palavras que significam ungido, aquele que era escolhido para uma missão. E nós aprendemos que Jesus ele foi escolhido para essa missão de trazer salvação até a humanidade. E nós precisamos confiar nessa verdade que a palavra de Deus nos ensina, que Ele é o único Cristo, aquele único que pode nos trazer salvação. E muitas vezes nós confiamos em tantas outras coisas, confiamos na nossa habilidade, nos nossos talentos, no nosso sucesso, na nossa carreira, confiamos em homens, em pessoas, em governantes e esquecemos que Jesus ele é o único escolhido para nos trazer paz de verdade, o único escolhido para nos trazer salvação e libertação. E quando nós não confiamos nele, nós estamos ignorando o que é essencial também no Natal. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, aquele escolhido por Deus, o único Filho de Deus que nos traz a salvação. Então, nós podemos ir para o terceiro assunto que tratamos, que é sobre ser Salvador e Senhor. E muitas vezes, quando olhamos para dentro da igreja, as pessoas querem apenas a parte boa, a parte fácil, a parte de desfrutar da salvação, de poder ter uma vida eterna, de poder desfrutar das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, mas não querem a parte difícil, que é a obediência. Mas não há salvação sem obediência a Cristo. Se Jesus não for o nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida, aquele que toma as decisões por nós, aquele a quem nós devemos obedecer, nós não podemos esperar ser salvos por Ele. Porque o mesmo que é o Salvador é também o nosso Senhor. E por isso, muitos cristãos têm se esquecido desse detalhe tão importante,
que Cristo ele exige de nós obediência também. Você pode até conhecer a palavra de Deus, mas se você não obedece, se você não vive conforme a vontade de Deus, você não vai desfrutar dessa salvação. E o último aspecto que conversamos é a respeito do Rei adorado, aquele que é o único digno da nossa adoração. E Jesus, mesmo sendo um pequeno bebê, ele foi adorado pelos pastores, ele foi adorado pelos anjos, ele foi adorado pelos sábios do Oriente, que reconheciam então que ele era o único digno de adoração. E nós adoramos tantas coisas que estão na nossa rotina, porque nós nos enchemos de coisas que são fúteis, de coisas que são inúteis, e isso acaba se tornando ídolos em nós. Isso acaba se tornando coisas que nós vamos adorando porque é aquilo que buscamos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que entregamos à nossa vida. E Jesus, ele é o único digno da nossa adoração. Por isso nós devemos buscar somente a Ele, por isso nós devemos reconhecer quem Ele é e entregar-nos completamente a Ele, e assim nós estaremos adorando o nosso Rei. Adorar não é simplesmente cantar, levantar as mãos, participar de um grupo, servir, mas é dedicar a sua vida para aquele que é o único digno disso. E por isso, nesse Natal, eu quero que você se lembre do que é essencial. Jesus, ele veio até a terra por causa de um ato de amor de Deus, mas também com o propósito de nos salvar. E quando nós entendemos essas 4 características, esses 4 aspectos de Jesus, nós podemos desfrutar dessa salvação que ele veio nos trazer. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque temos a certeza de que o teu ato de vir até a terra é algo tão bondoso e tão maravilhoso e termina no teu sacrifício, quando o Senhor entrega a sua vida por nós. Nós queremos agradecer porque no Natal nós sempre nos lembramos disso que é essencial e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar disso sempre. Pedimos que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa salvação, entendendo completamente esses aspectos a respeito de Ti. Se muitos de nós ainda têm se esquecido, se muitos de nós têm deixado de lado esses aspectos, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver com a essência do Natal sempre nos nossos corações. Obrigado por esse tempo especial dos cultos de Advento e também desse culto de Natal, em que nós refletimos então a respeito disso e que nós possamos levar essas lições para a vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Estamos chegando ao final do nosso culto de Natal, esse culto em que tivemos algumas apresentações, algumas memórias especiais, mas que nós pudemos então relembrar sobre a essência do Natal. E antes de encerrar o culto, eu quero deixar alguns avisos para que você possa acompanhar as nossas programações. Neste domingo, dia 27 de dezembro, nós não teremos culto, nem presencial e nem transmitido. Então aproveite esse tempo para fazer um culto em família, no seu lar, para que você possa relembrar tantas coisas que nós temos para agradecer ao Senhor nesse ano. E no dia 31 de dezembro, nós vamos postar então um culto de retrospectiva, lembrando então um pouco das coisas que aconteceram esse ano na nossa igreja, um pouco das mensagens que estudamos, das músicas que cantamos e também celebrando a Deus por esse ano de 2020, que por mais desafiador que foi, ainda nós desfrutamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Esse culto do dia 31 será apenas postado, também não é um culto que vai ter presencial, ele é um culto preparado, para o dia 31 e às 10 horas da noite, então, vai estar no ar nas nossas redes sociais, aqui no YouTube e também no Facebook. Então, fique atento e compartilhe também. Nós estamos ainda aguardando as definições a respeito das bandeiras, para que no retorno das nossas programações, então, presenciais, nós também possamos divulgar a capacidade dos cultos. Mas ore por essa situação, ore para que essa pandemia passe logo, para que nós possamos estar todos juntos novamente aqui na igreja. Deus te abençoe, um ótimo final de ano e que nós possamos sempre nos lembrar desse grande amor de Jesus por nós. Até mais. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar.